aqui, eu e a Pamela, para conversar um pouco com a Rafaela Fonseca. Seja muito bem-vinda. Esse sorrisão, hein, Rafa? Não é, Pamela? Ela é maravilhosa. A gente convidou ela só por causa do sorriso dela. Já estou com minha autoestima elevadíssima. Olha que ótimo. Olha, esse sorriso ilumina o ambiente, gente. Ela é maravilhosa. Mas Rafa é psicóloga, já atua aí há algum tempo ajudando outras mulheres, outras pessoas a se reconectarem com elas mesmas, a se conhecerem um pouco mais. E eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso hoje, né, Pri? Então fala mais sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o quê? Sobre a multitarefa das mães. As mães que se criam em 30, não é? Como é que elas conseguem? E tem mais a autocobrança e também a cobrança de outras pessoas com essas mães. E tem mais. Quando é que você vai ser mãe? Quantos filhos você vai ter? Só tem um? Mas precisa ter mais. Tem 5 filhos? Gente, Então, a Rafa está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre isso, não é? Essa cobrança existe muito, né, Rafa? Fala um pouco sobre isso. Muito. E traz muito sofrimento para todas as mulheres. Né? Então, imagina que você, por exemplo, tem 5 filhos. Apenas. E aí sempre vem aquela cobrança. Vai ter mais. Vai ter a menina? Vai ter porque a são menina. 5 meninos. E aí o pessoal fica menina, falta a menina. Né? Ou se não, porque você tem tantos. Né? Porque tantos filhos, nossa, falta de consciência, o mundo está acabando. E você enchendo o mundo de filhos. Gente, vamos ficar espertos, né? Ou então você não tem filhos, às vezes a mulher não pode ter filhos, às vezes ela não quer ter filhos e também quer essa cobrança, né, Rafa? Muito. Eu acho que pra gente não errar, a primeira coisa é não ser fiscal do útero alheio. Verdade. Amém isso, perdão. Muito bom. Fala de novo, Rafa. Não ser fiscal do útero alheio. Isso acontece demais. Muito. Verdade. Então, assim, se a mulher tem muitos filhos, é um problema. Se a mulher não tem, é um grande problema. E o que você traz é muito interessante, porque o que a gente vê de nível de sofrimento da mulher que não pode gerar é enorme, principalmente em contexto religioso, em que isso é muito valorizado. Né? Então a gente tem uma cobrança cultural sim, mas dentro de algumas religiões isso é ainda mais cobrado. Então, você é de uma determinada religião e você não tem filho, como assim? Né? Não valoriza a religião, né? Não reconhece o plano divino, mas a gente não sabe as dificuldades, né? Que cada pessoa passa por isso, que não pode ter. Quais são os empecilhos? É verdade. E às vezes essa cobrança das pessoas nem chega como uma cobrança, né? Chega às vezes como uma intenção de estar preocupado com aquela mulher. Então às vezes as pessoas, elas não falam nem com maldade, né? Às vezes elas só falam: ei, fulana, você tá casada há quanto tempo? Tô casada há 2 anos. Mas você não teve filhos ainda? Vocês pensam em ter filhos? Então, assim, só não faça essa pergunta, né? Como você falou, não ser fiscal do útero alheio. Então, tá vendo uma mulher que não tem filhos? Não pergunta nada sobre filhos. Ou então, tá vendo uma mulher com muitos filhos? Não fala nada sobre isso, né? Se você não tem um comentário muito bom, tipo, quer chocolate? É melhor não falar nada, não é? Muito bom. E é sempre a gente pensar que ter filhos, não ter filho, a quantidade de filhos é uma questão do casal. Super pessoal. Né? É super pessoal, o casal vai decidir. Então, se alguém tem que se interessar com aquilo, com esse contexto, é o próprio casal. É o cônjuge, né? Então, deixa para que as pessoas resolvam isso, né? A partir do momento que a gente entende o que é nosso e o que é do outro, fica mais fácil. Então, vamos deixar, né, essa área aí da natalidade, né? Da natalidade. Não é uma questão de governo, muito menos de outras pessoas. Né? Então, vamos deixar cada um no seu cada qual, que vai ser melhor e a gente evita que outras pessoas sofram com isso. Né? Vou só trazer um relato de uma pessoa muito querida, que ela já sofreu muito, mas muito mesmo, a ponto de ter que começar terapia, porque até homens, dentro de um contexto religioso, perguntavam a essa mulher se ela não teria filho. Porque existe todo esse contexto dentro da sociedade que a gente está inserido, de que a mulher ela tem que ter filhos, né? De que a mulher ela foi feita para procriar, para se produzir, enfim. Então, se você não tem aquilo, vai gerar, você está fora do contexto, está fora da normalidade. É uma cobrança muito machista mesmo que existe, né? É muito triste, né? Que acaba gerando todo esse transtorno. Isso. E aí a gente tem que pensar em algumas coisas. A primeira coisa é: eu realmente quero ter filhos? Sim. Né? Então, não é porque você nasceu mulher que você está fadada a ter filho, você é obrigada a ter filho. Não. É uma questão mesmo de você se questionar: eu quero ter filho? Eu estou disposta a abrir mão da minha vida para colher esse ser? Aí, claro, vai ter várias outras questões religiosas, né? Depende
da crença de cada um, de que é importante ser mãe, não é? Mas a primeira parte, antes de qualquer coisa, o teu desejo. Com certeza. Você quer ter? Quer pagar o preço? Porque maternidade é ótimo, lindo, maravilhoso. Mas você quer assumir os riscos de ter um filho, as responsabilidades de ter um filho? Isso é uma escolha. Não tem que ser uma imposição, seja religiosa ou social. E a gente vai pagar o preço. Aí talvez vocês estejam se perguntando, né, meninas? Mas o que é que eu faço quando essas pessoas elas vierem me perguntar e eu não consegui? Porque chegou 30 anos, gente. Acho que um ano de casada já começa a tempestade, né? Às vezes até antes, Antes. né? Dependendo do local que você está, como você falou, ambiente religioso, pode acontecer. Muito antes. Então a gente tem que ser muito assertiva, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se posicionar e falar assim, olha, desculpa, eu entendo a tua preocupação, mas eu gostaria de falar nesse momento sobre isso. É a gente se posicionar e ir mostrando para as pessoas que a gente não gosta que fale sobre isso. E assim, com muita assertividade mesmo, a gente não precisa ser grosseiro, mas a gente também não precisa. Sabe que fazer explicações, Sim. aí acontece isso, né? Tem que dar explicações. Por quê? Mas por quê? Perguntas inconvenientes, como a dona mesmo mencionou, né? Quando for algo que for construtivo, nem pergunte. Foi esse chocolate, mas não fale sobre isso, né? E aquela coisa assim, às vezes a conversa se aprofunda tanto que as pessoas querem saber qual é o problema. Já fez quase exames. Verdade. Verdade. Então, assim, é algo muito íntimo. Então, imagina, você tem descobriu uma doença recente. Sim. Está no seu tratamento. Está super vulnerável, fragilizada e está sofrendo. E a pessoa quer fazer o checklist do que você já fez. Gente, não existe, né? Então é um pouquinho mesmo de senso de realidade, né? De noção aí um pouquinho, para a gente perceber o que pode machucar o outro ou não. Uma coisa que eu gosto de fazer também, além dessa resposta que você falou que a gente pode dar, né, de falar, não gostaríamos de falar sobre isso, né, ser com essa sutileza, mas de repente desviar, ou então falar para aquela pessoa, para e se coloca no seu lugar, né, de uma forma sutil. Eu gosto também de ser um pouco sarcástica, eu não vou mentir. Então, assim, às vezes a pessoa vem perguntar para mim, nossa, 5 filhos? Nossa, é bastante, né? E aí joga às vezes uma piadinha. Você não tinha televisão em casa? Então a gente ainda não tem. Inclusive, eu acho que 5 é um bom começo. Estou pensando em 10. O que você acha? Né? Aí a pessoa já fica, dá um constrangimento. Então eu acho que às vezes o humor salva também. No meu caso, eu uso muito. E então, às vezes o drama, viu? É um drama, né? Às vezes eu também falo, e a menina não veio nunca? Pois é, eu tô tentando a menina já faz 10 anos e não veio ainda. Mas eu acho que daqui pro 10º filho a menina vem. Então, assim, é um negócio que incomoda, é chato pra caramba. Mas eu acho que a gente também levar pra esse lado do humor, no meu caso, acaba dando, sabe, esse alívio, assim, e às vezes constrange a pessoa, ela fica meio sem jeito e tem uma coisa da sua vida. Verdade, tem uma coisa que acontece, é que quando as pessoas pensam, tem 5 filhos, por exemplo, no seu caso. Aí imagina aquela pessoa assim, que não se cuida, aquela pessoa que, né, não tem tempo pra nada. Que olha a pessoa, gente. Não, que tiver, não. Não volta não, é tudo. Imagina uma pessoa assim, sem condições nenhuma de cuidado, sabe? E quando vê, por exemplo, a Pamela, ela fica, nossa, ela que é mãe de 5 filhos, né? Como se tivesse... Porque a gente também tem essa ideia dos estereótipos, né? Isso! Então a mulher que tem 5 filhos, ela está desleixada, largada, ela não tem vida, ela não consegue nem gravar um podcast. Exato. Escrever um livro. E é interessante a gente falar isso, né? Sim. Porque tem vida. Tem vida. Existe vida após a maternidade. Existe um companheiro quando tem, né? Um companheiro que está ali. Isso, a gente vai falar sobre isso também. É importante a gente falar sobre isso. E que os filhos também têm que contribuir, né? Acredito que o filho é uma carga. De fato, a gente tem as nossas demandas, acaba dificultando certas coisas, mas não é. A gente tem vida própria, né? Sim. É além dos filhos, nós temos vida própria. E tem que ter, né? E tem que Porque ter. quando a gente vai falar de adoecimento, a gente vai chegar a falar dessa maternidade, para a gente ter uma boa mãe, a gente tem que ter uma mulher bem resolvida. Né? Então, como é que você vai ser uma boa mãe se você não cuida de você? Como é que você... exatamente. Eu sempre menciono isso em casa. Eu preciso cuidar de mim para eu conseguir ter capacidade para cuidar de alguém. Eu lembro muito, brevemente falando, o meu irmão, ele sempre citou isso. Ele dava almoço
ele tem um horário assim para você fazer as refeições, ele dava o almoço, ele comia rápido, comia antes do horário para dar o almoço dela, para justamente estar apto, para conseguir ter paciência para chegar naquela hora e dar a comida para a filhinha dele. E muitas vezes tem a cobrança. Oxe, como é que ele vai comer primeiro, deixando a filha com fome. fome? E na verdade, sim, o pensamento dele é correto. Nós temos que cuidar de nós mesmos, né? Para daí ter a oportunidade de cuidar de outra pessoa. Então, o autocuidado é muito importante. Outro ponto que eu acho também muito importante a gente comentar é a questão da carga mental das mulheres, né? Então, essa carga mental é uma carga invisível, porque se você está levando um peso nas suas costas, todo mundo está vendo que você está carregando. Mas se você carrega muita carga mental, e isso acontece muito com nós, mulheres, mães e tudo, ninguém vê. Então, é uma carga silenciosa. Por exemplo, né? Será que as vacinas das crianças estão em dia? Tenho que repor alguma roupa? Será que ele perdeu roupa? Será que ele tem cueca suficiente? Será que fez todas as tarefas da escola? Será que tem comida suficiente? Então, assim, a gente vai acumulando todas aquelas coisas enquanto a gente está fazendo outras coisas. Então, por exemplo, nossa, eu preciso fazer comida para amanhã. E a comida de domingo, será que vai ter? Então, como que a gente alivia essa carga mental, Rafa? Porque é muito difícil. E há essa cobrança multitarefa, né? E muitas vezes me perguntam, inclusive, como é que você consegue dar conta de tudo? Trabalhar, estudar, criança, casa, família. Como é que você consegue? Aí eu respondo, né? Eu não consigo. Porque realmente é muito difícil lidar com toda essa situação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho até sobre isso, Rafa. Sobre essa saúde mental. Como é que a gente pode estar cuidando quando a gente tem essas multitarefas? Como é que a gente pode cuidar da nossa mente em relação a tudo isso? Isso é bem interessante, porque não acaba aí, né? Nessa questão do filho apenas, né? De cuidar do filho. Tem muitas outras questões e muitas vezes quem tem aí um parceiro, uma parceira, vai ter que lidar e lembrar o outro também, né? Então, quem assume esse papel de maternar, às vezes tem que lembrar o companheiro também. Você fez isso, você fez aquilo. E quando o companheiro ele não é muito parceiro, fica difícil, porque imagina tu ter que administrar toda a casa, às vezes cuidar ainda das coisas do marido, para que ele não esqueça. Mas como é que a gente vai conseguir dar conta? Dividindo tarefas, né? É verdade. Não tem Mulher Maravilha, infelizmente, né? Essa ideia que foi vendida de que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a que preço? Né? Onde A que gente vai consegue parar a fazer saúde? muitas coisas porque foram impostas muitas coisas pra gente fazer, né? Então, assim, é toda uma questão cultural. Não é que a gente consegue fazer muito, é porque a gente está sobrecarregado. E o preço que a gente paga. Exatamente. E a gente vai continuar pagando esse preço. Então, a gente precisa dividir. Sabe, quando a gente fala de divisão de tarefas, a gente tem um outro problema. Mas não vai fazer igual que eu gosto. Eu mando os meninos fazem tudo errado. Que meu marido não faz direito. Gente, Deixa. Rafa, isso é bem interessante. Eu me vi numa situação dessa. Eu pedi ao meu esposo para arrumar a louça, né? Limpar a louça lá, limpar a pia e tal. E eu fui fazer outra coisa. E daí, quando eu voltei para a pia, as louças realmente estavam lavadas. Mas a pia estava totalmente suja. E aí eu, de cá, né? Nossa, tá vendo? Eu falei pra você pedir só pra você limpar a pia e tal. Era só isso, mas eu já fiz 300 coisas e você tá aí, só nisso não fez direito. E aí, ao mesmo tempo, eu parei e pensei: peraí, tá feito. O objetivo foi cumprido, ele de fato conseguiu limpar a louça e ele se esforçou para fazer isso, né? Então, por que não reconhecer? Assim mesmo do contrário. A mulher que às vezes trabalha e cuida da casa, por que não ajudar? Né? Tem isso também. Não, mas a mulher tem que ficar em casa, a mulher ela só tem que cuidar do filho, não, a mulher trabalha, mas você tem que chegar em casa e dar conta do almoço, porque ele tá tudo pronto, tá? E cadê o pai? Né? Por que não divide tarefas? Essa questão é muito importante, dividir tarefas ajuda para a saúde mental da mãe, para que a mãe não consiga, de fato, cumprir com as multitarefas, né? Tem uma questão sobre isso, do pai e tudo mais. Eu lembro que uma vez a gente só tinha os 3 primeiros, os gêmeos ainda não tinham nascido. E aí eu acho que eu tive algum trabalho, alguma coisa para fazer, e meu marido saiu com as crianças à noite, ele tinha um jogo de futebol americano lá na praia, que ele sempre jogava com os amigos, e aí ele levou as crianças, não pôde jogar, né, mas ficou ali e tal. E aí quando ele chegou, os amigos falaram: e aí, Júnior, tá de babá hoje? olha, o filho não é Não, aí ele falou: não, cara, tô de pai. Né? Então, assim, uma vez eu até vi um texto na internet há um tempo, que isso ficou muito grudado em mim, fala assim:
pai que ajuda é um babaca. E aí ela explicava no texto que o pai não tem que ajudar, ele tem que participar, porque o filho também é dele. Sim. Então, quando a gente tem essa ideia da divisão igualitária de tarefas, e que nunca é igualitária, por Não. mais que a gente tente, a gente sabe que a carga mental sempre fica com a gente. Então, Uhum. quando a gente tem essa divisão, por mais que a gente se esforce, que tem um pai que é participativo, a carga da mulher fica muito mais leve. Então, também me pergunto, né, como é que você consegue? Eu também não consigo, ninguém consegue. O que a gente faz é estabelecer prioridades. Sim. Então, hoje a prioridade é que as crianças sejam alimentadas e que escovem os dentes, porque eu estou extremamente cansada, então eu vou fazer o básico para que eles sobrevivam. Amanhã eu cuido um pouco mais da saúde mental deles. Amanhã eu dou... Então, assim, estabelece prioridades, faz o melhor que você pode e depois a gente corre atrás do prejuízo ou então do bônus, enfim, a gente vai lidando E dia após pensar dia. em prioridades realistas. É, Porque às vezes vocês vão colocar tantas coisas na lista de E não prioridades consegue cumprir. que não vai dar conta. Né? E isso acaba frustrando. Né? Então, ter essa flexibilidade quando o marido for ajudar, já entender que não vai ser como eu faço, porque não foi eu Nossa, é fazendo. verdade. E que tá tudo bem também, né? Porque a gente dá uma oportunidade para ele criar uma conexão com o filho que é dele também. Sim. Porque se a gente fica o tempo todo, ai, mas não é assim que troca fralda. Ai, mas não é assim que dá banho. Ai, por que você penteou o cabelo pra esse lado? Poxa, deixa o cara fazer, né? Até porque vai diminuir a tua sobrecarga. Porque se ele tá trabalhando ali, se ele tá atuando ali, ele também tá cuidando do jeito dele, que é diferente do seu, mas que também é um bom jeito. E a gente pensar também, sim, que nos cuidados da casa. Então, é muito Isso, exatamente. comum. Tô falando só da maternidade, mas a casa também é dele. A casa é de todos, né? Todos. Então, criança pequena, Tem como colaborar. já Com coloca. certeza, os tá? meninos fazem tudo em Já casa. coloca para fazer. Então, quadros de rotina da família tem que ter as funções de cada um. Sim. Ah, mas não pode lavar prato. Tem condições de investir em tecnologia? A gente pode usar também. Então, se tem condição de comprar uma máquina de lavar prato, um robô, investe em tecnologia. Divide, a gente divide tantas coisas em cartão. Divide algo que vai te ajudar no teu dia a dia para aliviar a demanda. Para você ter tempo para fazer outras coisas. Dividir as tarefas por cada membro, só recapitulando, faz um quadro de rotina, divide as tarefas. Criança já pode arrumar a cama, já pode lavar prato. Vocês vão ver de acordo com a idade o nível de desenvolvimento e já vão colocando eles para fazer alguma coisa. Marido faz uma parte, mulher faz uma outra parte. Vai ter dia que a mulher não vai fazer nada, ela está cansada, está exausta, se permitir descansar. Porque nós somos humanos, né? Até a máquina tem um momento que a gente Descanso também é um cuidado, né? Essa questão, Rafa, é bem interessante. Porque quando um homem, por exemplo, vou trazer, não precisa ser ideia só em comparação. Mas quando um homem trabalha, por exemplo, e passa o dia fora, ele chega cansado. E de fato, ele chega cansado e ele descansa. E a mãe tá trabalhando. A massa do pão descansa e a mãe não descansa. O cuscuz descansa e a mãe não. E aí chega à noite, a mãe fica, socorro, eu preciso descansar. Não descansa. E ela vai para outro dia, e outro dia, e outro dia, e aí vem a exaustão. E aí que vem a procura, socorro, psicóloga, me ajuda porque eu não estou aguentando, não E é? aí o que é que vai aprender lá na terapia? A impor limites. Então a gente tem que aprender a dizer não. Porque quando a gente não fala não, a gente vai adoecendo. Ah, e você pode fazer isso? Posso. Você quer fazer isso? Não quero, mas eu tenho que fazer. A gente não tem que fazer. E falar sim pros outros o tempo todo é falar não pra gente, né? Justamente. Então a gente acaba E a gente precisa começar a pensar quais são as vantagens e desvantagens dos nossos comportamentos. Exemplo, toda vez que me pedem isso, eu digo sim. Qual é a vantagem disso para você e quais são as desvantagens? Isso vai ser bom para você também? Vale a pena Vale a você pena. manter esse comportamento? Então, meu marido, eu peço para fazer as coisas e faz tudo mal feito. Quais são as vantagens do teu marido fazer mal feito? E qual é a vantagem? E quais são as desvantagens? A gente, às vezes, tem que fazer cega. E tudo bem, não está perfeito, mas está feito. E vida que segue, senão vocês não vão ter tempo. Vocês vão enlouquecer, vão adoecer, que é o que acontece. E aí você começa a perceber que você está muito exausto. As coisas não fazem mais sentido. E aí vem aquele pensamento de, eu não sou uma boa mãe. Né? Na TCC a gente vai trabalhar muito com os pensamentos automáticos. Peraí, Rafa, fala de novo. Na onde? Na TCC. O que é TCC? Fala pra gente. Terapia cognitiva comportamental. A gente trabalha muito com padrão de pensamento.
Então, você tem esse pensamento muitas vezes, porque você tem uma autocobrança muito grande de que para você ser mãe e para ser a mãe que a gente aprende que é uma mãe que não existe, que é essa heroína que tudo dá conta, que é essa mulher multitarefas maravilhosa, a gente vai se sentir frustrada, porque na vida real não vai conseguir dar conta de tudo. Você falando aí agora, e aí eu lembrei de. Eu fiquei um tempo. Vou chorar. Eu fiquei um tempo internada e eu ficava me perguntando como estava meu filho lá, se estava conseguindo cumprir, se não estava. Eu ficava lá tentando botar para dormir, sabe? Contar a história para dormir, tentar ensinar de forma online enquanto estava internada. E essa cobrança realmente existiu, porque eu ficava internada e me cobrando por não estar ali cumprindo o meu papel de mãe, Quando sabe? na verdade você estava doente e precisava se cuidar e não cuidar naquele momento. Mas a cobrança. E é bem difícil realmente. E se a gente não tiver o autocuidado, para que a gente esteja disposto para ajudar os nossos filhos a crescer e desenvolver, a gente acaba adoecendo E psicologicamente. adoecendo as crianças também. E adoecendo. Obrigada. Lembrei disso. E aí, você trouxe algo bem importante, que é a gente pensar que pensamento não é realidade. Essa é a premissa básica do TCC, que pensamento não é realidade. Porque imagina a tua condição. Você está lá internada e você começa a pensar, eu não estou dando conta, eu não sou uma boa mãe. Gente, você está internada. Mas o teu pensamento vai lhe dizer que você está falhando. Aí o que é que a gente precisa, para colocar para a vida? Perceber o que está vindo na tua cabeça. Isso é um pensamento automático. O que é um pensamento automático? É aquele pensamento que você não do nada. Você não parou para pensar. Ah, eu quero que venha isso. Não, simplesmente vem. É tipo uma chuva que de repente aparece. E aí você pensa, eu não sou uma boa mãe porque eu estou aqui. Sim. E aí você percebe como é que você se sente. Qual é a emoção que você sente quando você pensa nisso? Qual é a emoção? Quando você pensa nisso, você não é uma boa mãe, que você está lá, você se sente triste. E aí qual é o comportamento que você vai fazer? A gente acaba internando o nosso eu lá dentro daquele buraco. E o nosso eu não consegue sair. Ele fica lá no fundo e tenta e não consegue. E aí você fica paralisado. Caramba. E aí a gente vai começar a fazer algumas perguntas. Que evidência eu tenho de que esse pensamento ele é verdadeiro? Sim. Eu vi muito isso na terapia que eu fiz. E até, calma aí. Isso é uma realidade ou isso é da sua mente? O que é verdade e o que é que você está criando? Calma aí, a realidade é qual? É essa. Como você falou. Calma, respira. Você está internada. Você não pediu para estar internada. Você simplesmente está internada. Foi acometida por uma doença e você precisa cuidar e você está aqui cuidando e você está fazendo parte disso. Você está ajudando os seus filhos, você está se cuidando. Foi isso que eu ouvi, inclusive, na terapia. Você percebe o quanto esse espaço terapêutico é importante? Sim. Porque às vezes a gente não se reconhece. A gente já tem as nossas crises, muitas delas de incapacidade, que a gente não é bom, que a gente está sendo, sempre está faltando alguma coisa. E quando acontece, até de adoecer, a gente é culpado mesmo. Sim. Você plantou a doença, você foi lá e disse assim, vou pegar essa doença aqui da minha horta. Foi, você não foi lá na prateleira escolher. São coisas que acontecem. E aí uma outra pergunta que eu sempre gosto de fazer nesses momentos é, se fosse uma amiga tua passando por essa situação, o que você falaria? Verdade. Vamos lá, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Seus filhos estão sendo Seus filhos cuidados. Aham. Eu ouvi isso. Seus filhos estão sendo cuidados, calma. E tem como uma mãe ser 100% boa, perfeita, desse ideal aí que vocês têm o tempo todo? Ninguém é.
Então, Rafa, falando sobre sobrecarga, como é que a gente pode identificar os sinais? E o que a gente pode fazer também para aliviar esses sintomas? Por favor, Rafa, fala. Gente, primeiro é ficar atento, né? Porque às vezes está tão automático que a gente não percebe que algo não está bem. Então, se perceber. Porque às vezes os sinais são sutis. Né? Você já não começa... você já não começa, é ótimo. Você perde o prazer em coisas pequenas que antes você sentia prazer. Então você gostava muito de sair com suas amigas. Tudo bem, uma sexta-feira, em 3 meses, você consiga sair com suas amigas. Você já não vê mais aquilo como interessante. Então eu gostava muito de ir no shopping, já não gosto mais. Então algumas mudanças... Desinteresse, né? O desinteresse em coisas que antes eram prazerosas para você. A irritabilidade. Então, às vezes você está muito irritado, sem paciência, estressada, gritando com as crianças o tempo todo. Isso pode ser um sinal, então, então, né? muito chorosa. Os extremos, então. Então, tipo, esse estresse, essa irritabilidade, mas também uma melancolia exacerbada, de repente. Isso, muita tristeza, né? Começa a perceber, se questionar muito, né? O que acontece muito desse processo da maternidade é o luto, né? Então você vai ter aquele luto daquela mulher solteira que tinha vida só para você, que fazia as coisas só para você, e agora você tem outro serzinho ali que depende de você, que é maravilhoso, mas vem com uma carga muito grande, como a gente já falou, e muitas vezes você acaba se perdendo, às vezes abre mão da tua vida por completo, para dar suporte a esse serzinho, mas depois você se sente completamente perdida. A mulher que sai do trabalho, eu não tenho mais trabalho, não tenho mais vida social, não tenho mais nada. O corpo muda, então você já não consegue mais se reconhecer naquele corpo físico, já não é mais bonito, já não é mais interessante para você. Então, é uma nova mulher que está nascendo junto com essa mãe e que precisa se conhecer nesse novo lugar. Então, a gente pode dizer, então, que a válvula de escape, vamos dizer assim, que a gente pode fazer antes da terapia, uma coisa que a gente pode fazer em casa mesmo, é tentar usar o tempo de forma mais adequada, vamos dizer assim. Por exemplo, um dia eu vou sair com meu filho, e eu vou ter aquela atenção só para ele. Um dia eu preciso sair, eu e eu. Por exemplo, eu faço isso. Eu, pelo menos uma vez no mês, eu saio comigo mesma. A melhor companhia. A melhor companhia. Depois que a gente é mãe, a gente aprende a valorizar muito mais nossa companhia, o nosso silêncio, o nosso estar no banheiro sozinho. Não, eu vou no restaurante, almoço, vai, sei lá, na lanchonete, ou tomar um açaí e falar, eu tô sozinha. Não, gente. Andar no bairro, andar uma caminhada de graça. De graça. Faz um bem danado. Não, eu falei pro meu filho, eu fico de vez em quando conversando comigo mesma. Eu saio, eu converso comigo, acho que o pessoal vai falar, gente, Aí você fala, né? Mãe, porque é muito bom conversar comigo mesma, né? Aquela que eu falei, eu leio um livro. Muitas vezes só ler um livro, ir na academia, ir andar na rua, como você falou, na praça, estar sozinha. Então, é uma das formas da gente também buscar essa autoajuda, vamos dizer assim. Sim, e pensar também que para algumas mães, quando não tem rede de apoio, a gente vai falar dessa rede de apoio. Sim. A gente precisa ter pelo menos uns 15 minutinhos seu. Então talvez você não consiga sair Por dia, né? É Por importante dia. falar isso. Porque às vezes a gente pensa, que tem uns 15 minutos, sei lá, hoje não deu, amanhã vai dar. Não, tem que fazer acontecer. A gente precisa desses respiros na maternidade, senão, gente, não dá bom. Não dá. E aí que você precisa pensar. Não consigo sair com muitas mulheres, não tem rede de apoio. Às vezes o marido, ou devido à rotina de trabalho, ou porque não tem essa disponibilidade mesmo, né, emocional para estar ali, disposição física, enfim, são muitas questões dentro de um relacionamento. Que a pessoa não consegue ter um dia, uma hora, um segundo fora de casa. Mas ali, 15 minutinhos, um banho mais demorado, aquele banho que você vai tomar, vai se concentrar naquela água caindo. Agora isso acontece assim, ó, mãe. Já dormiam, as crianças dormiram. Depois da dormida das crianças, depois quando as crianças a criança dormem. É, Aí você aí tira aquele consegue momento. tirar o momento, seja no banho, quando você lê um livro, seja para fazer esses hits, né, de atividade física bem rapidinho, fazer algo seu para você se conectar com você mesmo. Se você tiver alguém para te auxiliar, vocês poderem ser perfeito, no melhor mundo, né?
Como mãe de nada, gente. Eu acho que uma mãe pra praia só deve ser assim, uma alegria, né? Não é? Porque você tá ali revivendo como era antes, né? Eu também compreendo que deve ser muito difícil, eu não sou mãe, mas deve ser muito difícil para a mãe também ter que abrir mão desse filho que está ali vinculado o tempo todo, para você ter um momento só seu. E essa parte, Rafa, é tão importante. Uma vez eu fiz até uma live, eu falei sobre isso. Que às vezes, por exemplo, se você tem um compromisso com uma amiga sua às 15 horas e é um compromisso sério, você vai se esforçar para estar lá, você vai mudar o ambiente, você vai organizar a logística, mas você vai estar lá para cumprir esse compromisso com essa sua amiga. E a gente fala sim para esses compromissos, mas quando é um compromisso com a gente mesma, como você falou, tirar 15 minutos para fazer um exercício no YouTube de graça e você não cumpre isso, não, hoje eu tô cansada, hoje eu não vou fazer. Então, pra gente, enquanto mãe, é muito mais fácil, às vezes, cuidar do outro do que ser cuidado. Só que pra gente cuidar bem do outro, a gente precisa estar cuidada. Né? Então, ter esses minutos, essas pausas, é muito importante. E tem uma outra coisa, rapidinho, só queria voltar um pouquinho. Talvez nem todo mundo concorde comigo, mas eu acho, por exemplo, que pai não é rede de apoio. Pai, pra mim, é pai. Ele tem que estar lá cumprindo a responsabilidade dele. Infelizmente, isso não é a realidade de muitas mulheres. Eu sei, inclusive, quem está assistindo pode até falar, poxa, mas eu sou mãe solo. Poxa, mas meu marido não contribui com nada, é sei lá, uma música morta. Acontece, né? Mas a rede de apoio, ela pode ser paga, né? Você pode pagar uma funcionária, uma babá, uma pessoa para cuidar da tua casa, enfim. Ou pode ser algum familiar, alguma amiga. Então, assim, por exemplo, nós aqui não temos uma rede de apoio fixa, né? A gente não tem ninguém, somos eu e meu marido. Mas minha mãe tá vindo passar uns dias aqui, inclusive por isso estou aqui hoje, né, para filmar esse podcast. Pois é, ou então, às vezes eu quero tirar uma noite para ir com meu marido comer alguma coisa, para dar uma volta. Eu peço para uma amiga da igreja, olha, você pode ficar com os meus filhos, por favor? E ela fica. Então a gente vai organizando isso. Embora eu não tenha essa rede de apoio fixa, eu vou criando uma rede de apoio, mesmo que seja temporária, nem que seja uma vez por mês, pra gente conseguir fazer isso, porque senão a gente não fica bem, a gente enlouquece mesmo. E você falou uma coisa importante, o marido também. Cuidar do relacionamento. A gente tem que ter um episódio só pra falar sobre isso. Temos. Porque é importante, né? Não é, Rafa? A gente ter o cuidado também no nosso relacionamento. Inclusive, eu escuto muito isso. A gente tem que cuidar do nosso próximo, mais próximo, que é o nosso esposo, dos nossos filhos. Mas nossos filhos, eles vão embora um dia. Eles vão ter esposas. O relacionamento mais importante que você tem é o seu cônjuge. Então, vamos cuidar dele também, né? Esse momento, essa pausa com ele também é importante. A gente tem que fazer um programa para falar só disso. Vamos. E aí vocês trouxeram um ponto quando vocês, na fala de vocês, e aí me chamou a atenção a autoestima, né? Porque a gente tem tão pouco tempo para cuidar de si, porque está cuidando do outro o tempo todo. Mas essa falta de cuidado com a gente vai ter um preço, que vai ser a nossa baixa autoestima. Nossa, é muito legal você falar disso. Até que você citou há um tempinho atrás, falou sobre o corpo, como muda. E tem uma frase que eu gosto muito, uma das minhas frases favoritas da vida. É de uma escritora que chama Alice Ruiz. Ela fala assim, depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. É linda, né? Mas ela fala sobre, eu entendo como ela fala, como o nosso corpo, o nosso coração e a nossa alma se expande para receber um filho da gente. E a gente nunca mais volta a ser a mesma. Então, é importante a gente resgatar algumas coisas da nossa vida de solteira, né? É importante a gente resgatar, mas também é muito importante a gente ter esse olhar para entender que a gente nunca mais vai ser a mesma. E que bom, porque a maternidade, ela muda a gente do avesso. Sim. E a gente às vezes vê que o avesso talvez seja o lugar certo. É verdade. Eu consegui me reinventar, por exemplo, através da maternidade. Nossa. A maternidade me impulsionou para galgar outros caminhos, né? Então, não é... Eu sei que a gente não vai romantizar a questão da maternidade, mas a gente tem que valorizar a maternidade. Porque como essa mola propulsora, né? Que impulsiona a gente para... A gente está aqui hoje, gente. Olha só, isso aqui foi por causa da maternidade. Exatamente. E isso é muito comum, tá? As mulheres se redescobrirem, né? Principalmente quando a gente fala de uma maternidade atípica. Verdade. O que é que a gente... Ela tá dando spoiler dos próximos spoilers. Eu vou dar, eu não falo. O que é que a gente imagina? A gente imagina um filho que vai vir, um filho típico. E de repente vem um filho atípico. E essa mulher vai ter que se
reinventar 3 vezes mais, 4 vezes mais. Nem imagino tem como um deve. cliente, Nossa, imagina. né? Não é fácil, mas assim, Precisa ser a muito maternidade resiliente, né? tem que ser muito resiliente. A maternidade é linda, né? A questão não é demonizar ou romantizar, né? É ter um olhar realista, né? Porque quando a gente fala de pensamento, um pensamento não é realidade. A gente também tem que ver que maternidade não é só a gente sair com um bebê bonitinho, uma criança bonitinha chamando mamãe e papai. Lá atrás, para que essa engrenagem funcione, vai ter uma mãe enlouquecida, né? Ali tentando ensinar os valores, os princípios, prover o alimento, às vezes trabalhar mesmo de prover para pôr o alimento dentro de casa, depois voltar, ensinar o dever de casa, e dormir meia-noite, 1h da manhã, porque tem que estar com a casa limpa, tem que estar tudo perfeito. E na grande maioria das vezes a gente sabe, são mulheres solo, principalmente, né, quando a gente vai falar de maternidade atípica, os maridinhos abandonam, tem um índice muito grande de mulheres que vão ficar com seus filhos sozinhas mesmo, criando, educando, e sem uma rede de apoio, não tem rede de apoio, né, porque pai não tem rede de apoio, e tem uma realidade muito difícil e que vocês trarão em breve. Falando sobre Não as spoiler de mulheres pobres, né? Não fala. Não vou falar, nem Mas não vou falar. Mas é algo assim bem complexo, né? Quando a gente vai falar de maternidade, de autoestima, porque a gente fica nesse conflito, mas eu não tenho tempo para me exercitar, eu não tenho tempo para comer saudável, mas assim, a conta vai chegar. Né? E quando a gente está com a autoestima baixa, a gente vai se sentir mais deprimida, mais vulnerável, menos paciência para os nossos filhos. Então, o tempo que tu vai tirar para cuidar de você, tu vai no seu salão, você não tem como ir no salão, você não vai aprender a fazer sua unha, se é algo importante para você, né? E tem gente que não se importa de não ter unha feita e tá ótimo. Tem gente que não, que isso renova a alma. É verdade, encontrar, né, esse ponto que pra você é importante e trabalhar em trabalhar, usar esse momentozinho aí dos seus 15 minutos ou um tempo maior para você fazer isso, né? Para você encher o seu potinho para você poder doar. A gente não vai poder dar o potinho vazio, a gente vai ter que encher para poder distribuir para outras pessoas. E aí tem uma coisa que eu acho que eu não posso sair daqui sem falar, que vai ajudar muito vocês, que é um cartão de enfrentamento, né? O que é isso? É uma técnica que a gente usa no TCC, que é um lembrete de algo que a gente quer lembrar. Exemplo, eu sou uma mãe maravilhosa, né? Eu estou fazendo o meu melhor todos os dias. E vocês anotarem isso e colocarem em um lugar visível. É bom lembrar que somos capazes, é bom lembrar que a gente consegue. E não esperar essa validação de outra pessoa. Você mesmo se validar e você mesmo reconhecer isso. Né? Perfeito, ótima ideia. Você tem isso anotado, porque vai ter dias que vocês vão precisar. Vocês estão prestando atenção, né? A gente Anota vai aí, anota. Que mais? Vai ter dia que você falou precisar disso. Aí a outra dica para vocês é construir uma rede de apoio, porque às vezes a gente vê muita cobrança, principalmente na clínica, mas não tem rede de apoio, não tem ninguém que ajude. Rede de apoio, como é que a gente faz uma rede? Uma rede costurada. Para a gente ter rede de apoio, a gente tem que construir relacionamentos. Então, se a gente não consegue ter bons relacionamentos com as pessoas, a gente não vai ter uma rede. A gente não vai pôr o peixe nessa rede, a gente não tem. Então, procurar trabalhar nós como pessoas para ter essa habilidade de se relacionar e encontrar pessoas dispostas a lhe ajudar. Então, a gente fala de aceitar o que o outro vai dar, né? Claro, né? Então, a tia, né? A tia pode ser uma rede de apoio? Pode, mas para ela ser uma rede de apoio, você vai ter que ter um bom relacionamento com essa mulher. Porque pensa que ela vai abrir mão de algum momento da vida dela para ficar com o teu filho. Para ela abrir mão disso, tempo hoje é valioso. É verdade. Eu preciso ter uma relação que essa mulher queira. Dizer assim, nossa, eu gosto muito dela, né? A Pamela é maravilhosa. Vou ficar, porque é um prazer ficar com os filhos da Pamela. É que são muitos, a pessoa não fala isso não. Isso. Minha mãe falou isso nos primeiros 3 dias em casa. Depois ela já falou, filha, tá bom, vou embora. Então, assim, a rede de apoio é algo que é construído. Então, não é nascer um bebê e vai vir a rede de apoio. Não. É a gente que vai construir o nosso dia a dia com essas pessoas. Então, dica,
vai ter filho, já começa aí. Vai lá misturando. Pega a escolinha. E essa parte eu acho tão importante, porque tá rolando um movimento aí nas redes sociais que tá falando sobre amizade de baixa manutenção. Vocês já viram isso. Mas é que é aquela amizade que você nunca liga, nunca faz nada, mas sabe que ela tá lá, né? Só que, gente, isso na prática não funciona. Porque se não tem manutenção nenhuma, o relacionamento é que se desgasta. Seja ele qual for. Exatamente. Então, assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que bons relacionamentos você gasta energia, tempo e dedicação para construir. Então, às vezes a gente acaba, principalmente depois que a gente é mãe, se torna mãe, a gente acaba se isolando um pouco. E eu lembro que quando eu me tornei mãe, e foi logo após o casamento, a gente casou e 2 semanas depois engravidei, já tava achando que tinha demorado, porque eu queria loucamente ser mãe, eu sou nesse nível, gente. Mas aí eu me mudei de estado, né? Então eu era de São Paulo e fui morar na Paraíba com meu marido, ele é de lá. Então eu não tinha amigos lá, não conhecia ninguém, só meu marido e a família dele. E aí naquele tempo eu fiquei, bom, eu não preciso de amigos aqui, eu tenho as minhas amigas em São Paulo, tá tudo certo, todo mundo tá lá, aqui eu não preciso não, só ter um relacionamento, oi, beleza, beleza. E aí eu fui me excluindo, até que chegou o momento de eu falar, eu estou sozinha. Meu marido saía para trabalhar, ficava o dia inteiro sozinho em casa com um barrigão e eu não tinha com quem conversar. E eu lembro que eu conversei com uma amiga minha, que também é psicóloga, na época, ela falou assim, Pan, você é como se fosse uma concha. E você precisa se abrir para que as pessoas conheçam essa pérola linda que você carrega. Se você não se abrir, não fizer outras amizades, outras conexões, você vai esconder toda essa sua beleza. Você não pode fazer isso. E aquele conselho pra mim foi tão importante, eu falei, rapaz, eu preciso fazer uma amiga. E aí na época eu comecei a procurar, então foi quando eu encontrei uma amiga que chama Nathalie, inclusive, eu amo Nathalie, mora hoje na Holanda. Mas na época eu senti que ela me salvou mesmo, sabe? Que ela me tirou daquele casulo que eu tava, abriu minha concha e me possibilitou fazer outras conexões com outras pessoas. Então até hoje a gente conversa, até hoje a gente fala amizade, já vai mais de 10 anos. Mas como foi importante pra mim ser salva pelas minhas amigas na maternidade. Então eu trouxe isso, a gente se mudou agora para Bahia, e eu trouxe isso para cá também. Eu fui atrás de amigas e encontrei umas pessoas e falei, vai ser minha amiga, está sendo obrigada. Mas a gente precisa nutrir, inclusive ganhei flores hoje, depois eu vou colocar foto. Obrigada. Mas a gente precisa investir nas nossas amizades. Porque no fim são as nossas amizades femininas, inclusive, que vão salvar a gente, que vão resgatar a gente, que vão abrir a nossa concha e mostrar a pérola para todo mundo, né? E lembrar que somos seres sociáveis. Então, assim, a gente não vai viver numa ilha, a amizade baixa de manutenção. Tudo bem, ninguém quer ter aquele amigo super insistente que, mandei uma mensagem. Não é 8 nem 80. Não é isso, mas também não dá pra gente ter um amigo que nunca responde ao WhatsApp, a gente manda uma mensagem, você falar 2 meses, 3 meses. Ai, meu amigo, amizade baixa de manutenção. Não é só gente, olha, se você mandou mensagem pessoa por 3 meses sem te responder, né? Se deu o devido valor. Porque de baixa manutenção. Baixa não é ausência de manutenção, né, gente? Exatamente. Mandar uma mensagem, tô passando pra checar você, tá tudo bem aí? Tá precisando de alguma coisa? Verdade. Né? Está pronto. Mandar um chocolate, chegou. Eu não estou grávida, antes que eu me fale. Não fiz pra isso e não outra. E aí, eu estava aqui tentando, gente, fazer um esboço. Não, uma roda. Uma sugestão de atividade para vocês. Ótimo. É a roda da vida, né? Tipo uma pizza. Para vocês, eu amo, olharem como é que estão as áreas da vida de vocês. Daí vocês vão dividindo a fatia da pizza de acordo com o que vocês estão atribuindo tempo. E eu coloquei aqui amizades, que a gente falou, né? Essa de baixa manutenção. Como é que tá? Essa fatia aqui tá até boa, né? A educação tá boa, a espiritualidade tá boa, amizade. Aí você coloca aqui relacionamento conjugal. Aí você, nossa, tá péssimo. Aí você vai fazer uma pizzazinha aqui, ó, bem quadradinha, uma fatia bem fininha. E por que é importante isso? Pra gente conseguir visualizar como é que tá a nossa vida. O que está faltando? O que está sendo pouco utilizado? A gente vai colocar um modelo desse lá na nossa página. Eu acho bom para todos visualizarem. E o que eu posso fazer para ter uma pizza melhor? Né? Uma pizza que eu olho e digo assim, nossa, como eu estou feliz. Né? É muito engraçado quando a gente faz essa roda da pizza, essa roda da vida. Porque muitas pessoas dizem assim, nossa, minha vida
só tem duas coisas, só tem trabalho E trabalho. e Muitas trabalho, vezes. né? Eu não consigo sair com os meus amigos. Lazer, cadê o lazer? Eu não tenho lazer, não tenho amigos, né? Tinha uns amigos lá no tempo da faculdade, mas faz tanto tempo, eu já não tenho. Como é que a gente vai ter uma vida que a gente considera valorosa se a gente não investe no que pra gente é valoroso? Isso é muito importante, Rafa. Eu achei muito bacana essa dinâmica que você abordou, porque a gente consegue visualizar. A gente está vendo de fato, porque a gente fica só no imaginário, mas quando a gente coloca no papel e a gente escreve, a gente vê o que está faltando, a gente consegue de fato visualizar e não só mentalizar o que está faltando, o que não está. E muitas vezes é aqui que a gente vai ter a falta. Sim. Porque está na nossa cabeça, a gente é tão ocupado, o mundo é tão corrido, né? A gente está o tempo todo envolvido em outras coisas, mas quando eu visualizo, me chama a atenção. Exato. E aqui eu começo a fazer metas para melhorar essas áreas. Metas sempre pequenas, sempre realistas, para que a gente não se frustre. E micropassos, né? Micropassos. Rafa, topa fazer um papum. Eu vou falar algumas objeções e você vai trazer soluções. Pode ser? Perfeito. Pronto, então vamos lá para a primeira. Eu não preciso de terapia. Talvez não precise mesmo. Você, Ivan? Terapia é caro, eu não posso pagar. Não aceito esse discurso. Eita, por que, Rafa? A maioria dos psicólogos disponibilizam um horário para atendimentos mais em conta. Ah, muito bom saber isso. Então você pode ver lá aquele profissional que você super se identifica e ver se ele tem ali um horário, né, o que alguns vão chamar de valor social, para ser feito esse atendimento. Tem algumas instituições, universidades que têm também, né, faculdades que têm curso de psicologia, vai ter estagiário de psicologia atendendo. E você faz, Rafa, esse atendimento social? Você atende online, faz seu merchan agora pra mim. Eu atendo online, hoje eu não estou com disponibilidade para atendimento social, mas eu sempre indico colegas que estão. Então, ninguém vai falar comigo que quer um atendimento social, caso eu não tenha horário na minha agenda. Eu vou buscar alguém, né? Algum colega vai ter esse horário disponível, e às vezes eu tenho, tá? Então, busca Ajuda. Se tá precisando. busca ajuda, vocês não vão ficar sem. Ótimo. Mas em casa, se eu não fizer tudo, quem vai fazer? Às vezes a gente vai ter que deixar a casa lá. Vai ter que descansar para no outro dia, se estiver mais disposto a fazer. É verdade. Rafa, eu não quero ter filhos, mas sou cobrada o tempo todo. Assertividade. Vamos precisar comunicar a essa pessoa que é um assunto que não diz a respeito dela, ou ignorar, né? Entrar ali com outro assunto, disfarçar. E jamais, em hipótese alguma, e ter filho só para poder satisfazer o desejo alheio. Nossa, com Tá? certeza. Só eu sei cuidar do meu filho do jeito certo. Que ego, né? Bora pra terapia trabalhar esse ego. É uma distorção cognitiva, né? Ninguém, como assim? Alguém aí nesse meio que pode me ajudar. Às vezes só a gente abrir o nosso olhar, né? O nosso coração, entender que a gente não vai dar conta de tudo e que a gente precisa de ajuda. Essa é bem legal. Se eu descansar, vamos chamar de preguiçosa. Olha só que maravilha. Desde que diga que pensa, que fala. Vamos ser preguiçosa, gente. Tem coisa melhor do que ser preguiçosa? Tem. Descanso é um direito. Somos humanos. Né? Máquina descansa, humano também descansa. Então, faz um cartão de enfrentamento lembrando. Eu sou humana, preciso de pausas. É um autocuidado também, né? Descanso. Meu parceiro não me ajuda porque ele não sabe fazer nada direito. Olha só. Será que ele realmente não sabe fazer nada direito? Vamos trabalhar um pouquinho de flexibilidade. De aceitação do que o outro pode dar. De disposição nossa também para poder ajudar. E vida que segue. Pensar das vantagens e desvantagens da gente assumir tudo. Eu só queria fazer um parênteses rapidinho, porque nesse tema, às vezes, tem também, acho que entrar a comunicação entre o casal, sabe?
Porque às vezes o cara, ele tá só ali performando inutilidade mesmo, né? Ele tá só mostrando que ele, eu vou fazer isso aqui mal feito para ela nunca mais pedir para eu fazer. Então, assim, eu acho que entra nessa questão da comunicação de explicar para ele a tua sobrecarga e falar, olha, se você não fizer, eu vou ter que fazer 2 vezes, vai ficar tudo para mim. Você não me ama, né? Então, demonstra o teu amor através dessas ações também. Então, acho que essa comunicação é muito importante. Né? O que você falou é essencial, mas eu acho que essa comunicação também entra aí, né, Rafa? Comunicação simples. Não dá pra gente ter um relacionamento, seja qual for, de amizade, um relacionamento amoroso, sem a gente ter diálogo. A gente tem que deixar claro para o outro que está com a gente quais são as nossas necessidades e como a gente está se sentindo dentro daquela relação. Então, se eu tenho um parceiro que ele não faz nada em casa, ele tem a opção de pagar alguém para fazer parte dele. Então, ok, você não quer fazer, não gosta de lavar banheiro, ok. Mas então, você vai pagar a diarista? Sim. Eu não gosto de varrer casa. Tem como você comprar um robô para casa? Não gosto de lavar? Tem como comprar uma máquina de lavar? Então, a gente tem que trabalhar com resolução de problema. O problema é, ninguém gosta de fazer nada em casa. Quais são as soluções possíveis? Tem um diarista, tem máquinas. O que mais que eu posso fazer? Você pode se desafiar para poder aprender e fazer um pouco, né? Então, a gente tem que tentar ver qual é o problema e buscar opções de resolver o problema. Senão, a gente vai ficar dentro de um relacionamento que só desgasta, que a gente está exaurida, morta. Às vezes a gente vê a mulher literalmente morta com os filhos. Nossa, olha assim, nossa, ela está acabada, nas costas, um parceiro que não ajuda, e a gente precisa reavaliar essa relação. Parceiro que não ajuda, parceiro que não é pai. Parceiro que não é parceiro. Que não é parceiro. É verdade. E essa pergunta super combina até comigo. Eu uso muito. Mãe que trabalha não é tão presente. Não. Aí a gente tem que avaliar bem, né, essa pergunta. Só é presente uma mãe que está disponível 100%. E aí a gente entra em uma outra questão. Né? Que disponibilidade é essa? Porque eu posso estar em casa o dia todo e estar faxinando a casa o dia todo. Ou estar no celular o dia todo. Ou estar no celular o dia todo. Então, quando a gente fala de tempo, a gente está falando de tempo de qualidade com os filhos. Então, se tu trabalha, ao tempo todo fora, estuda, tem uma vida corrida, é a tua realidade. Agora, quando você está com seus filhos, como é que esses filhos se sentem com a tua presença? Então, não adianta eu estar em espaço, né, fisicamente, mas não estar disponível emocionalmente. Se eu pedir ajuda, vão pensar que eu sou fraca. Gente, vamos ser fraca. Por favor. É justamente o contrário, né? Pedir ajuda é uma questão de força. Se você reconhecer que não estou dando conta, então eu preciso juntar aqui minha galera para que eu consiga sustentar isso aqui, né? E reconhecer a nossa vulnerabilidade é algo muito difícil. Porque a gente é ensinado o tempo todo a ser forte. A botar a capa da Mulher Maravilha, né? A capa da Mulher Maravilha. Então, se as pessoas vão pensar, se a gente tem essa crença, né, de que para eu ser boa, eu não posso receber ajuda, é algo que a gente precisa começar a questionar. Além daquelas perguntinhas que a gente viu, quais são as evidências. Então, todas as pessoas que você conhece, que precisaram ou que precisam de ajuda, elas são fracas. A tua mãe é fraca. Aquela mulher que você admira, maravilhosa, que pede ajuda, ela é fraca. Se ela não é fraca, por que você seria fraca? Então, olhar aí para a nossa vulnerabilidade e sim, temos que estar prontas para receber ajuda, senão a gente não vai dar conta. Sim. Nesse link tem essa outra pergunta, Pan. Se eu descansar, eu vou ficar menos disponível para os meus filhos? Gente, eu estava falando de autocuidado. É o oposto, né? É o oposto. Então, pense naquela soneca que você está exausta e você diz assim, vou tirar uma soneca. Você tira uma soneca de 20 minutos. Você acorda revigorada. Né? Então, esse momento de descanso é para você encher o seu potinho, para você voltar, para poder dar, para você poder brincar, para poder ir para a cozinha, cozinhar com eles, ajudar na atividade de casa. Então, o repouso é algo essencial para a nossa saúde física, né? Então, tu vai fazer exercício físico. Eu vou para a academia.
ok. Entre um exercício e outro, a gente tem pausa de descanso, Você vai imagina. ter descanso. É verdade. E se eu vou todo dia, eu vou toda hora pra academia o dia todo, vai dizer que não, o músculo não cresce. Exato, Precisa também. descansar. Verdade. Então, estar disponível com qualidade envolve descanso. Então, essa mãe precisa de descanso. Sim. E se meu filho não gostar de mim por eu não dar conta de tudo? Nossa, Pesado, isso é Essa horror, né? pergunta esse é bem- pensamento automático tá bem terrível. Vocês têm evidências de que os filhos de vocês não gostam de vocês porque vocês não deram conta de tudo. Quando eu falo em evidências, eu falo em provas. Né? Eu sempre gosto de pegar a analogia assim. Tu é delegado, tu vai prender alguém. Alguém chegou lá e disse assim, ai, João roubou, João matou, fez isso, fez aquilo. O delegado vai dizer assim, por quê? Cadê as provas? Você não vai lá pegar João e dizer assim, vou ter que prender João porque Maria chegou lá falando que ele cometeu um crime. Você precisa de provas. Para os nossos pensamentos, nós também precisamos de provas. Então, que evidências você tem de que se você não for a mãe perfeita, o teu filho não vai te amar? E a gente tem essa autocobrança o tempo todo, né? E a gente comete erros. Nós mães, nós cometemos erros. Nós somos seres humanos. Ô, gente, e criança, eles são tão bonitinhos, tão maravilhosos, porque eles se contentam com tão pouco. Né? Então, às vezes, a gente está com essa ideia de que eu preciso ser super, eu preciso ser o máximo, senão meu filho não vai gostar. Isso é completamente oposto. Seu filho, às vezes, te dá migalhas e ele aceita aquilo e acha que aquilo é o melhor amor do mundo. Essa semana eu fiz uma festinha, não tem como chamar assim. Foi literalmente um bolo, 2 cartolinas que eu cortei na sua paz, coloquei na parede, chamei uns amiguinhos para cantar parabéns e meu filho ficou tão feliz. Ele, mamãe, eu adorei minha festa. Nem foi um bolo, com uma velhinha pequenininha em cima, mas que naquele momento era o melhor que eu poderia oferecer. E para ele aquilo foi maravilhoso. Então, nossas crianças, eles aceitam o melhor que a gente pode fazer. E às vezes o melhor que a gente pode fazer é muito pouco, mas para eles isso já é suficiente. Nossa, para eles parou o tempo para poder estar ali. Minha mãe preparou aquilo para mim. Pois é. A minha festinha é meu. Então, acho que é isso mesmo, é se livrar dessa autocobrança, procurar evidências que não existem evidências. Então, seu filho te ama. Mesmo que você faça o seu melhor, e às vezes o melhor é podre, como às vezes eu faço. Mas pode acontecer a seguinte pergunta, às vezes, essa subjeção também. A objeção. E se eu cometer erros, como eu corrigi-los sem me sentir culpada? Gente, erro a gente vai cometer. Não vai existir uma criação de um filho sem erros. Mas como é que a gente vai não se sentir culpada? Muitas vezes a gente vai se sentir culpado. Né? Não existe fórmula mágica para a gente não se sentir culpado. O máximo que a gente pode fazer é procurar ver com clareza o que é que a gente está fazendo, como é que a gente está agindo. E muitas vezes a gente vai ser errado mesmo. A gente vai ter que pedir desculpas, reconhecer o erro, vai fazer o caminho. Você falou uma coisa muito importante agora. Pedir desculpas. Muitas vezes nós pais, isso eu falo de maneira geral, tanto mãe quanto pai, a gente tende a falar, não, eu sou o pai, eu sou a mãe eu que sei. Isso é resquício da nossa criação, né? Década de 80, 90, Sim. A gente ouviu muito. Você que quer, porque eu sou a mãe, eu que sei. Eu pedi desculpas. Né? Não, eu pedi desculpas jamais, eu não erro, eu sou sua mãe. E na verdade, como você trouxe a ideia, pedir desculpas faz parte do processo. Então, filho, eu errei. Pô, é verdade, você tem razão, sabia? Isso até valoriza o que a criança está falando. A gente faz ajuda no crescimento e faz com que tornem pessoas pensantes, crianças pensantes. E não crianças que são, né, o que fala é lei e pronto. E não tem que pensar o que está acontecendo, tem que seguir só a regra, né? E o que a gente tem que pensar? As crianças aprendem pelo exemplo. Pelo exemplo. Então, se eu sou um pai, uma mãe que não peço desculpas quando eu erro, não vou pedir também não. Como é que o filho vai aprender que ele também erra? Que ele também vai agir de uma forma inadequada. Então, se tu acha que não deve estar gritando com teu filho, ser desrespeitoso, se teve uma briga em casa com teu marido, ou sei lá, você agiu de uma forma inadequada. Teu filho presenciou, você se sente culpado, você sente vergonha. As nossas emoções são válidas. A gente vai sentir raiva mesmo,
nojo, a gente vai sentir tudo. Uhum. Somos humanos. Mas a gente explicar para eles que naquele momento a mamãe, o papai não estava bem, a gente agiu de uma forma inadequada, mas a gente está reconhecendo o erro, a gente deveria ter parado e respirado naquele momento, não deveria ter tirado a pomada, eu não deveria ter gritado contigo naquele momento. Você perdoou a mamãe? Ele vai dizer, sim, mãe, eu perdoo. Ou eu não perdoo, ele também tem o direito, né? De não perdoar. E a gente vai ensinando os nossos filhos a lidar com as emoções a partir da forma que nós conduzimos. E aprendem também a lidar com os erros. Né? Porque eles vão ver que está tudo bem errar, que faz parte da nossa condição enquanto humano. Porque senão a gente também vai criar pessoas que chegam na vida adulta e não sabem lidar com o erro, com a frustração, que tem uma cobrança, né, totalmente perfeccionista. Não, eu preciso ser perfeito porque a minha mãe não errava, minha mãe tinha razão, meu pai nunca errava. Então eu também preciso ser perfeito em todas as minhas relações, em todas as minhas funções. Quando na verdade não é assim. É aquele perfeccionismo, né? Também, é verdade, tem essa raiz. E aí a gente tem que ficar bem atento, porque quando a gente fala assim, pais ansiosos, normalmente os filhos acabam têm o mesmo padrão de funcionamento de ansiedade. Então, o ritmo da casa é outro. O ritmo da casa é outro. Então a gente precisa estar muito atento com os nossos desvios ali, né? Às vezes é um desvio de caráter mesmo, você é uma pessoa que mente, uma pessoa, né, que trapaceia, que faz coisas que não são boas, você não quer que seu filho seja. Né? Então a gente meio que vai ensinando realmente o caminho que a criança deve andar. Então a gente reconhecer os nossos erros, pedir desculpas para essa criança ou para outra pessoa que está ali, né, que presenciou a situação, e seguir em frente, porque tem que naturalizar, a gente erra. Exatamente. Rafa, eu amei tua participação aqui. Eu adorei, foi muito boa. Antes da gente encerrar, eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar, se ficou faltando alguma coisa. Se você não tem que falar isso aqui antes de eu ir embora, então fala agora. Tá. Ou caso se passa. Eu acho que eu falei tudo, gente. Tudo. Só agradecer, tô aqui olhando, tá? A gente que agradece. A gente que agradece. Agradeço. Parar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é difícil, para estar aqui com a gente, para poder passar isso para outras mães, para elas poderem entender o que é o autocuidado, poder praticar em casa todos os ensinamentos que a Rafa trouxe para a gente e entender aqui, né, através dessa conversa, que cada mãe tem uma jornada diferente. E cada convívio, cada relação com filhos são diferentes. Cada demanda são diferentes. E aqui a gente tem que se adequar a cada situação e não comparar, porque fulano consegue e eu não consigo. Porque fulano tem um filho assim, mas o meu não é. Não, cada um é cada um, né? Eu acho que, perfeito o que você falou, Pri. Eu acho que para encerrar, acho que a gente podia só trazer essa mensagem de autocuidado, da gente se cuidar. Fala, Rafa, você lembrou, pode falar. Eu escrevi aqui, Pode falar. Maternidade não define o seu valor. Né? Então, para as mulheres que não são mãe, por escolha ou por não poderem ter um filho, não é a maternidade que vai definir o valor de vocês. Né? E não é não ser a mãe 100%, que é a mãe real, que vai definir o valor de vocês. Perfeito. Eu ia falar mais alguma coisa, não vou falar mais nada. A Rafa já fechou com chave de ouro. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem, assistam, divulguem para os amigos, se inscrevam no canal, comentem no Instagram, façam tudo isso e estejam com a gente no próximo programa, que vai ser ainda menor do que esse. Quer dizer, vai ser difícil manter esse nível aqui, mas vai ser tão bom quanto. Não vai ter um sonível tão grande. Não vai ser assim como Tchau, Tchau, gente. Obrigada.